Oi, hoje nós estamos aqui no FDNI, Fórum de Negócios e Finanças, e vamos entrevistar o senhor Laércio Munhoz. Ele é sócio da Câmara Privada de Arbitragem e Solução de Negócios. Oi, Laércio. Oi, bem? Como é que estamos? Tudo, e você? Tudo bom. Laércio, eu sei que você tem um currículo enorme, tanto da parte de estudos como da parte de experiência, mas você poderia comentar um pouquinho da parte da experiência com o comércio exterior? Ok. Então, eu trabalho nessa área já há algum tempo, né? Comecei em 1973, aí sou despachante aduaneiro, sou árbitro de comércio internacional, mas sempre me dediquei a estudar as legislações, estudar a logística, porque essa área ela é dependente uma da outra, né? Logística, comércio exterior tem a parte tributária, tem a parte legal. Então você não dá para ficar só lá fazendo despachos, né? Você tem que acabar entrelaçando todos esses. Com E aí certeza. a simpatia maior caiu nesse lado tributário e Sim. judiciário, né? Que é mais difícil de você encontrar soluções, né? Não, e quem trabalha no comércio exterior sabe que não é como as leis normais, né? A lei do Isso. comércio exterior, ela muda diariamente, ela muda o tempo Dinâmica, todo. né? Demais, né? E você tem acordos, e você tem sempre um produto específico vai para um lugar, mas para o outro ele tem uma diferenciação. Então, se É para ser um verdade. expert, você tem que estar atualizado em É todas bem, essas. é bem isso. E sim, para ajudar, nós temos o nosso exportador, importador, aí não faz muita diferença, que ele não tem determinados conhecimentos, então ele de repente faz coisas que aí você tem que ir correndo lá e corrigir para evitar penalidades ou tempo de atraso, né? Quando Sim, possível. Às vezes a penalidade não dá para tirar, né? exato. Às vezes o valor do custo fica tão caro que não Nossa, vale nem tem, tirar o tem sim. container, né? Tem casos que chega a perder, né? Sim, por isso que tem muito leilão depois, né? Nossa, Porque mas, ou às vezes eles preferem esperar um leilão e tirar lá no leilão, né? antigamente era essa prática, né? Antes dos Uhum, anos 90, existia essa prática. Você trazia algo que não podia, uhum. ele era apreendido, claro, aí depois virava leilão e a pessoa ia no leilão e adquiria. Isso hoje Sim, já não pode mais, né? O mesmo importador não pode adquirir. Ele usa o laranja, quer dizer, aí é sim, ele vai usar alguém para muito tirar, né? isso. Mas tem que tomar muito cuidado, é melhor fazer tudo certinho, porque Sabe, daí não dá problema, né? e os custos, né? Hoje você trabalha com custo muito reduzido, Sim, muito. Então, se você trouxe uma importação, onde você não está bem informado da parte legal, da parte logística, da parte tributária, não sei, depende. E aí, quando você está com a mercadoria em solo brasileiro, ou está ela saindo já do Brasil, aí você vai se deparar com problemas. Aí, muitas das vezes, perdeu o lucro. É o que muita gente desiste de fazer comércio exterior, porque aventurou, né? sim, exatamente. E quais casos a gente poderia dar de exemplo que você possa comentar sem abrir aí o nome do. Não daria para dizer quem, né? Mas uma das coisas comuns que a gente nota na arbitragem, principalmente, a pessoa vem com o problema e as primeiras ações de uma arbitragem, qual é? Me mostre os documentos que você tem e me conte como foi que você fez ou o que você queria fazer, né? Então, no caso da importação, ele compra e ele não emite um pedido. E não é só um pedidinho, eu quero meia dúzia de xícara branca, preço. Você tem que colocar todas as suas vontades no pedido. A gente chama de vontade, seriam as regras, né? Para que o exportador, se ele não concordar, ele vai dizer: Ó, não vou embarcar porque eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Aí você negocia, discute. Mas no Brasil, não. Normalmente é a tendência de querer fazer um e-mail correndo. Não que o e-mail não possa ser um pedido. Pode. Mas ele não se preocupa em pôr regras do tipo, se é pagamento antecipado, e qual é a garantia que você tem? Existe algum órgão público lá daquele país do exportador que possa atestar a veracidade? Não, ninguém se preocupa. A mercadoria, quando chega, se ela der problema, normalmente, principalmente os chineses, que são
pós-doutorados em comércio exterior, né? Sim, sim. Nós estamos começando, eles já estão. Lá na frente. Eles te dizem o seguinte: você recebeu uma mercadoria da China e ela está com defeito. O chinês vai te dizer de pronto: ok, eu troco, não tem problema nenhum, manda ela que eu te troco. Uhum. Então, vamos lá. Você comprou, você pagou aquele frete para receber aqui no Brasil. Aí a Sim. mercadoria tem um problema, que seja qual for. Você vai pegar e vai devolver essa mercadoria, o frete e o desembaraço é seu. Aí ela vai chegar na China, ele vai devolver uma outra, o frete e o desembaraço é seu. Conclusão, é melhor ficar com ela, Você perdeu o lucro. porque você não pôs no teu pedido que as despesas, se houver necessidade de substituição, é por conta e risco dele. Sim, Então, ele não vai te negar em momento. Se você partir por uma arbitragem, ele ganha, porque ele não está negando a garantia. exato. Então, esse é vamos dizer, um erro bastante comum. Sim, Segundo erro comum, a pessoa pede uma mercadoria, principalmente mercadoria de valor alto, e ela não olha na folhinha de calendário. Aí acontece que nem agora, né? Tem feriados, está tendo greve do pessoal da Receita, está tendo operações padrões. E aí você começa a ter a sua mercadoria parada numa aduana qualquer, não porque a mercadoria tem erro, não, nem chegaram a ver a mercadoria. A mercadoria, na verdade, coitadinha, está lá esperando alguma ação. O problema é que não está tendo, essa parte burocrática não está rodando, não está funcionando. E aí você se embute numa armazenagem absurda, e o seu sim. lucro vai embora. Então as pessoas Sem, veem, eu sem quero falar pegar. da multa que você paga por ficar com o container mais tempo O que o prazo, demurge, né? A demurge. aí você vai dizer, eu vou brigar contra a Receita Federal. Não tem Pode, como. nem o fórum não aceita o processo contra a Receita Federal. Uhum, Então, essas arbitragens é que chegam para nós. E aí você vai vendo, uhum, normalmente o erro partiu quando começou o processo, e raramente é quando o processo está em andamento, né? exato. Não, geralmente quando chega é porque a pessoa já cometeu o erro e aí para remediar, para E arrumar, fica bem mais complicado, né? tem, E tem um. através da É, arbitragem a gente consegue cortar um pouco dos prazos, né? isso. Que seria num judiciário comum, Você consegue ser mais rápido e dar uma solução melhor, né? sim. Outra coisa que eu tenho notado, que tem chegado para nós lá também, não era comum, agora é. A pessoa importou uma mercadoria qualquer, eu não vou dar nomes, senão se eu falar o produto, identifica. Ele importou Uhum, uma mercadoria uhum, já contando com a venda. sim, Ótimo. Então, chegou, eu tiro da alfândega, coloco num caminhão, e mando entregar, inclusive, direto já para a pessoa. Ótimo. Uma jogada, fazer dinheiro, né? sim. Só que quando chegou na alfândega e foi tirar, o cliente lá falou: espera, que agora eu estou sem dinheiro, aquelas histórias todas. De uma certa forma, o cliente falou que não tem como pegar a mercadoria agora. E aí, Ele como é está que faz para tirar? comprometido com caixa, porque ele gastou todo o dinheiro dele comprando a mercadoria, pagando frete, pagando impostos, né? E aí Uhum, ele se vê num pane, né? Aí vem para nós para que ele quer repassar todos esses custos financeiros para esse cliente, não é? Por sim. encomenda, conta e ordem, aí tanto faz. Você tem um contrato onde ele não recebendo, você poderia penalizá-lo? Não, Não, isso não foi feito. Meu Deus, aí a gente tem que chamar, conversar com as partes, tentar chegar num acordo, né? uma negociação, né? Na verdade, a arbitragem, ela não visa dar lucro para um lado. Ela visa acordar de uma forma que agrade os dois. Então, olha, ele Exato. perdeu lá sei lá, de juros do dinheiro, 10 milhões. Divide com ele, pelo menos, faz alguma coisa para ajudar, né? Então, a arbitragem sempre ela tem esse lado de... Mas, a princípio, o cliente vem que nem um leão, né? Que ele se Sim, acha todo cheio do direito, né? E quando você começa a questionar a documentação, eles não têm. Ou eles têm parte, ou não colocaram tudo que tem que ser nós colocado, né? tivemos um caso recente, muito pitoresco, mas agora, 2021, final Uhum, de 2021, um embarque grande de produtos de uso pessoal, e ele não tinha a produção toda pronta, exportação. certo. Aí, brasileiro, você sabe, brasileiro é Vamos dar um extremamente jeitinho. criativo. O que ele fez? Ele pegou metade da carga, estava pronta.
Ele Sim. embalou cada uma com a sua caixa direitinho, bem direitinho. E aí ele colocou mais a outra metade de caixas vazias e Ah, mandou a mercadoria de navio. Estufou o container e levou. aham, Quando chegou na alfândega, o container deu a pesagem que nós informamos, esse desembaraço, inclusive, foi nós que fizemos. aham, Quando deu divergência de peso, eu expliquei para o cliente, falei, olha, está acontecendo alguma coisa, você me disse tal peso e está dando menos. aham, Não, eu me enganei, Laércio, o peso era esse mesmo. Foi estranho, né? Um aham. exemplo, você me contratou 3.800 quilos e agora está dando, sei lá, quase 2.000, tem alguma coisa. Sim, alguma coisa errada, né? Eu não entendo de mercadoria, eu não vejo praticamente a mercadoria, eu vejo papel. Aí Sim, teimou que não, que ele havia me passado o número primeiro errado. Então eu contratei frete, tudo com peso bruto errado. Tá bom. Aí a gente vai, corrige junto ao agente de carga e mandou o container deu verde. Ninguém olhou. A mercadoria foi embora. Tá? Chegou lá no exterior, o cliente ligou, bravo, né? Claro. Ele recebeu. Aí ele me fala, aí o cliente aqui, o exportador me fala, é que não consegui terminar, então agora eu mando o que faltou. Só que o cliente cancelou e devolveu tudo. E aí ele quer agora que processo. Eu falei, não tem. Eu falei, você já fez a coisa intencional. sim, sim. E você colocou na tua oferta para ele que você poderia mandar parcial? Não, ele não, ele falou que não aceitava. Então, e você mandou ainda assim. E ainda te É, falei, olha, tá com problema de peso, tá dando menos. Não, eu te falei o peso errado. Então, quer dizer, você vê que o brasileiro ele vai tentando dar um nó na coisa, né? É aham. curioso, mas foi agora, final de 2021, nós tivemos esse problema. É, a parte de comércio exterior tem que tomar cuidado porque você acaba tendo um custo, não é igual mais ou menos que aqui, né? Que você vai, entrega em outro estado, mas quando a É gente um fala de pouco comércio mais exterior, fácil até de arrumar, né? você E, tem uma complexidade muito grande e ele deve ter tido uma perda nossa, esse cliente aí, ele teve que forte, pagar né? o frete de volta, Sim, você ele, não pode deixar a mercadoria lá não, e aí chegou na alfândega, é, paga a armazenagem, paga todas as despesas normais e tirou a sim, mercadoria, mas perdeu a venda. Quer dizer, perdeu a venda e perdeu dinheiro, né? sim, e capaz se ele tivesse falado a verdade, tivesse tido uma negociação, poderia ter Isso, então, conseguido. esse que você falou agora é bem assim fundamental. Por quê? Quando você vai fazer alguma coisa, exportação, importação, seja qual for, se você se aconselha com uma câmera de arbitragem, que nem vocês, que nem a gente, primeira coisa que a gente vai falar, deixa eu ver teu pedido de venda, ou de compra, desculpa, ou tua ordem de venda. Por quê? Aí você vai falar, olha, a sua ordem de venda, ela é bonita, ela tem um logo maravilhoso, sei lá, mas ela está faltando instruções a teu favor, Exato. né? Então, mas eles acham assim, eu não vou pagar um especialista, porque aí fica muito caro. Então, o brasileiro é assim, esse é um raciocínio igual seguro, né? Para que fazer seguro? Para É, quê? Para quando dá problema, ter como... Não, ele não faz seguro. E exato. ainda eu tenho clientes que é assim, tá vendo, Lércio? Eu não fiz, ó, um ano que eu não faço seguro, ó, não tenho, ganhei tanto. Quer dizer, Uhum. ainda acha que aquilo é um ganho. Tá bom, matematicamente, se um der prejuízo, ainda está dentro daquele ganho, mas eu não sei até quanto isso dá problema, quanto tempo vale. É, muitas vezes eles estão jogando na sorte, É, né? E às vezes é perigoso isso. Mas em e comércio ele, exterior, né? Que isso, você tem greve, você tem problemas de país para país, você tem nossa. várias. Você tem uma mudança de lei de uma hora para outra, né? E quando você estuda esse cliente que deu problema, por curiosidade até agora, Sim, você vai ver que ele não passou por um processo de internacionalização, ou seja, ele não teve um aprendizado de como exportar ou como importar. Ele pegou ele, embalo com algum amigo, falou, ó, vai, faz isso, tal, sim, e o despachante aduaneiro, ele não é seu departamento de comércio exterior. Ele é não, só o despachante aduaneiro, ele vai fazer as coisas de alfândega, mas normalmente respeitando seu mando. sim, Eu exato. entrei É você naquele que tem container, que. ainda falei, olha, alertei, ainda falei, está dando divergência de peso. Ainda dá tempo de parar a coisa, apesar de ter dado canal verde, né? Uhum. Não, não, eu que te falei errado, quer dizer, ainda assim ainda tenta, né, embrulhar a coisa Passar. errada para ir embora, né? Então, É.
É E, difícil. Laércio, você consegue contar sobre aquele caso que você estava me falando, de alto custo? Você está falando daquela mercadoria que chegou em Santos e ficou parada Ela chegou em Santos ou no aeroporto? no aeroporto, desculpa, No né? aeroporto. Nós Tá. trouxemos uma É que é mercadoria de uma mercadoria de alto alto valor custo. agregado. Isso, Uhum. tem um valor muito alto. Tá. E aí foi instruído ao cliente, né, que fizesse toda o seguro, que fizesse o processo, nós tiramos as licenças antes. Toda essa parte foi feita de acordo. Sim. Quando a mercadoria chegou aqui no aeroporto, nós íamos ingressar com desembaraço. Houve problemas comerciais entre eles, eles não estavam ainda totalmente alinhados. E eu Certo. chamei muita atenção disso. Eu falei, olha, a mercadoria vai chegar, qualquer coisa que acontecer, ainda que você tenha ou não tenha razão, nós vamos ter que pagar armazenagem, nós vamos ter que pagar um monte de coisa. E aí contratou o carro de transvalor, empresa de valor, porque é uma mercadoria que tinha que ser transportada com isso. Então Sim. você agenda horária, você faz tudo isso, né? Vai na alfândega, alerta a Avisa, alfândega, sim. tudo, né? Mas não, aí ficou aquele impasse com o exportador, ele não fazia o complemento do pagamento, o exportador, não, é evidente, mandou segurar o conhecimento de embarque e a carga ficou parada. Sim. E a armazenagem, nossa, é absurdo. E eu falei, chamei, me reuni com ele no mesmo dia. Eu falei, olha, então faz o seguinte, tira a mercadoria e discute com ele depois. Porque o Exato. pedido que você fez, você está totalmente coberto pela... Não, não, esse cara vai ver, ele vai aprender. Eu falei, calma, não é assim. Bom, conclusão, passaram-se dias, dias, dias. A própria agora é a Gru Airport, eu falo Infraero porque é mania antiga. A Gru Sim, sim, Airport é Gru em Airport. contato, alertando que o custo estava ficando absurdo, né? E eles Sim. também não querem ficar com uma mercadoria dessa, porque é uma Não, não mercadoria querem. dessa. Já teve problema antes. Já teve recentemente, roubaram 750 quilos lá. É, E a empresa de transporte também chegou e falou, olha, eu não tenho como ficar agora, você me ligar amanhã, é amanhã às 5 horas, tá? Então não é assim, né? não dá. E ele acumulou um valor tão alto de prejuízo que a operação, se parasse, ele já Uhum. estaria perdendo. Se Já estaria. continuasse, ele perderia um pouco mais, porque o comprador também cancelou a compra, que era um banco que estava comprando. O banco também cancelou a compra. É, então, ele teria que ter tirado lá atrás, né? Mas, Isso, mas uhum. como é que fala? Entrou o lado pessoal, né? Ele quis Sim, bancar, ele quis mostrar, dar uma lição de moral lá para conclusão. Ficou com uma despesa eu, absurda. eu, eu sempre Nós falo levamos que, para a arbitragem para tentar ajudar, né? Mas sim, a empresa não tem como. E o erro foi dele, ele que assumiu. claro. Eu sempre falo que quando a gente está fazendo um negócio, a gente não deve colocar os nossos sentimentos, né? A nossa É, vida negócio é particular, negócio, vida particular é outro. exato, que a gente tem que ter essa frieza, né? De falar, é um negócio, aqui tá, Sim, eu errei, então vamos voltar atrás, né? Às vezes é melhor dar é, um. isso que você está falando é bem isso, uma empresa matriz mandando carga para filial em outro É, país. Ah, uma multinacional, né? Qual o sim, problema? Ela não, é a mesma, vamos dizer assim, é uma irmã. Ah, sim, mas o problema é que as leis e os prejuízos vão recorrer para um ou para o outro, se exato, houver divergência, né? sim. E muita coisa é possível resolver depois, ou então antes de embarcar, para tudo antes de fazer, e aí sim, né? Uhum. Mas é um pouco, como é que eu te falo, assim, depois eu vejo, depois na hora eu resolvo, né? É, Isso não depois. funciona, no comércio exterior não funciona. Não, não Isso não dá, funciona. é terrível. Porque são muitos detalhes, né? E você tem que estar com tudo em ordem. Se você tiver com tudo em ordem, vai fluir perfeitamente, né? É engraçado isso, exatamente. Se a documentação está ok, a carga está ok, ela pode até parar por um fiscal pedir alguma exigência de um laudo, alguma coisa, mas é muito pouco. A tendência dela é passar batido pela alfândega. Sim, fluir, né? Mas existe aquela. Eu falo um pouco de mania, porque é pela experiência que eu vejo, né? Tem a classificação fiscal correta, e aí É. paga X% de impostos. Tem uma outra que quase, mas se for a fundo, não é. Mas Hum. paga menos imposto. Ah, usa essa. Se pegar, aí a gente, quer dizer,
Você vai falar para o cliente, olha, isso aí não funciona, eu não posso fazer isso, isso aí está errado. Ó. Não, não, eu quero assim. E eu já tive caso, então, ó, deixa, o outro despachante faz, então passa para o outro, ótimo, não tem problema nenhum. Até porque se pegar, vai ficar muito mais caro para ele, né? Mas o engraçado é que passou, esse caso que eu te contei, um cliente que trazia material para aquelas máquinas de alisar cabelo. E Uhum. ele ainda veio falar para mim, tá vendo? Passou, viu? Você não quis fazer? Eu falei, ótimo, eu falei, fica. Aí faz 2017, 4, 5 anos, a alfândega pegou, e aí foi 5 anos para trás. Aí ele quebrou a empresa. Eu não vou ligar lá para falar, tá vendo? E tal. Não, não tenho nem esse Não, por papo. isso que eu falo, em comércio exterior, você fazendo tudo certinho, toda a documentação que é necessária, você consegue ter bons resultados. Eu não sei se você conhece, é porque eu gosto muito de tulipa, né? Não sei se você É, conhece a Olambra. ô, Então, eles fizeram uma modificação genética na tulipa, para a tulipa poder dar aqui no Brasil. E hoje eles porque exportam, ela não é daqui, né? ela não é daqui, É. mas eles conseguiram fazer a modificação, então ela se adaptou ao calor, e eles exportam tulipa para a Holanda. Olha, eu já vi exportações, não, não digo tulipa, até porque eu não conheço tanta flor, só sei o que é rosa e margarida. Mas eu já vi em Campinas, Aham, lindas, lindas as flores, né? E eu te aham. diria que é uma das mercadorias mais difíceis de se trabalhar. Sim, sim. Você vai E falar, eles, imagina, a flor é tão, né? é Não, uma é que coisa tão delicada. qualquer erro logístico, ela entrega o ouro. Ela vai Acabou, ficar né? murcha, vai ficar ruim. Então, é bastante difícil trabalhar com isso. Sim. Claro, difícil assim, você tem que fazer tudo antes, uma prévia, agendar Sim, sim. transporte, agendar avião, agendar alfândega. É diferente de você chegar lá com uma caixa de sapato, que se não fizer hoje, faz amanhã, o sapato continua Não tem igual. problema. Então, eu tive a oportunidade de ver, é uma coisa maravilhosa. Sai Não, de manhã, bacana, assim. sai de madrugada lá as É, flores de você sabe Holanda. por que também isso, né? Para não pegar o sol na lataria do caminhão, que vai aquecer e aquilo vai. É o que eu te conto, é bacana, eu já acompanhei, né? Uhum. É E muito muito legal. bonito. E eles vão lá para Campinas, né? Embarcam em Sai sempre por lá. Campinas, e vai para Campinas, Holanda. Até o Campinas é um manuseio, aeroporto bom. até o manuseio tem que ser. Nossa, Ele, não pode é, ficar na pista, parado lá, não não. tem. Então, e eles ganharam uma vez um prêmio, porque realmente é uma coisa assim maravilhosa que eles conseguem. Então, é aquilo que eu falo, imagina, se eles conseguem levar uma tulipa, imagina levar outros produtos, mas eles têm tudo em ordem. Tem, tem. Toda a papelada organizada, com todos os detalhes, Eles senão eu não se chegaria, né? profissionalizaram na coisa. Essa seria a Isso, palavra acho que mais que explica melhor, né? Então, exato. é difícil ter um problema lá, porque se uma flor, não sei se seria tulipa, mas uma flor, se ela for sair de lá de Olambra e ela já estiver com algum problema, ela não sai, eles cancelam. Eles cansaram. Eu sei porque eu já escutei falar de cancelamento de voo, né, deles, né? Eu acho, mas não, porque a flor não estava se mostrando como deveria, né? Uhum. É igual frutas, não sei se você já viu as É. produção, é muito bonita, né? O abacate tem que ter um tamanho, né? Uhum. Aí tem uma madeira que nem uma letra U, vamos dizer, Uhum. um gabarito, né? Uma letra U de madeira, aí ele pega o abacate, a pessoa, e põe naquilo lá. Se tá bem assim, pertinho, então vai para exportar. É muito maior, mercado nacional. É muito menor, mercado nacional. E Uhum. aí tem aquela frase que não condiz com a verdade, que é: ao que não é bom vai para o mercado nacional, Vai para o mercado. o que é bom vai para a exportação. Não, não é assim. O Isso problema da era muito, exportação isso era é muito falado com café, né? isso. O problema é padrão. Você, quando Uhum. exporta, tem que ter padrão. Aqui no Exato. mercado, você manda um caminhão de abacate para o mercado, para o Ceasa, e lá tem caixas com abacates grandes, abacates pequenos. O brasileiro, o que que ele faz? Ele não compra porque o abacate não está com o mesmo tamanho. Ele vai querer pagar menos naquele menor e vai pagar mais no maior. Quer dizer, Exato. o comércio consegue administrar essa diferença e dar andamento, né? Sim. Na exportação, a fruta tem que chegar lá totalmente Perfeita, padronizada. né? E Dentro de um padrão. bacana isso de ver. E, Laércio, eu queria que você contasse um pouco da Câmara. Tem sido difícil, as pessoas eles não têm muito costume com a arbitragem ainda, né? Não, não tem, é algo assim bastante
dizer até novo, vai para o Brasil, né? Uhum. Porque não existe divulgação. Não da Câmara em si, não, o próprio Judiciário não tem esse interesse, De nem de divulgar. divulgar, nem de não divulgar. Ele não... Uhum. E aí, o que, que acontece? Então, a gente tem um processo bastante robusto, com árbitros especializados para determinados segmentos. Estou falando isso Sim, vinculado ao comércio exterior. Mas lá também atende empresa, atende condomínios, atende serviços, né? sim. Eu respondo mais pelo lado do comércio exterior. Então, nós temos árbitros lá que são especialistas em frutas, tem um árbitro que é especialista em commodities. Então, Hum. cada um, porque senão você não consegue ser, como a legislação exige, um técnico do assunto, né? Exato. Seria eu ir Esse é um tratar de, expertise naquele assunto. vou fazer uma arbitragem de cirurgia, o médico errou. O que eu entendo de cirurgia? Não entendo nada. Né? Nem vale a minha decisão, né? Mas então Exato. a câmera, o que que ela tem? Ela tem essa parte totalmente dividida por segmentos, e no Sim. caso do comércio exterior, assim como nos outros, nós temos um árbitro que ele é o recepcionista, vamos chamar assim, é um árbitro. Então, você chega lá com o problema, ele vai te pedir alguns documentos, ele vai te explicar. Vai fazer a triagem. Isso, porque às vezes a pessoa não tem nada, quer dizer, ou se não quer passar, aí também fica difícil. Sim. E uma coisa que existe, que não é cultural, aí, mas tem que pagar? É um serviço isso, né? É. Ah, mas a arbitragem, se eu fizer com vocês e eu ganhar, e a outra parte não cumprir a parte dela, e aí fica por isso mesmo? Não, uma decisão arbitral, ela se torna executável, ela pode ser executada de imediato, inclusive, não precisa nem esperar. Exato. Mas eles não sabem isso, né? E aí, quando É, você diz que existe o honorário do árbitro e o honorário do processo, não, mas se eu vou pagar o árbitro, é tão sim, difícil de você. Essa parte é mais difícil do que os documentos. com Porque certeza. eu já perdi um dinheirão, ainda vou ter que pagar para isso? Ué, moço, cara, você perdeu um dinheiro por um processo que a gente nem tinha acesso. Agora Exato. nós estamos tentando te ajudar a resolver um problema. Você não vai no Sim. escritório de advocacia, o advogado também não te cobra? Claro. Não, e outra coisa, o árbitro muitas vezes tem que saber outro idioma, tem que falar Sim, com, tem que conhecer também sobre o que está acontecendo lá fora. Então, você está contratando uma pessoa que tem um conhecimento e exatamente. expertise Ó, fora do normal, hoje de né? manhã eu estava estudando a legislação de cosmético em Portugal. Sim, Nós estamos com um exato, problema exato. lá, Não. e saíram duas leis aí mais recentes, então eu estava me atualizando. O Uhum. processo, na verdade, ainda nem entrou na Câmara, só houve a consulta, Sim, mas eu já estou se vendo, preparando, né? porque se chegar eu já sei como é que eu vou atuar. Exato. Então, são coisas. Aí fiquei curioso, eu falei, mas será que Portugal trabalha Europa, né? Trabalha Uhum. igual assim, vamos para os Estados Unidos, e peguei um país aqui da América do Sul que é o Chile. Não, Uhum. completamente diferente. Peguei o Canadá, completamente diferente. Então, Aí você é tem que se bacana, é adaptar. gostoso, você vai Sim, comparando e você vai estudando, né? Bom, com certeza. mas se faz é ler, né? Laércio, eu queria te agradecer, mas antes Imagina. de encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem. Opa, vamos lá. Eu gostaria de dizer que a economia brasileira hoje, ela ela é muito dependente do comércio internacional. Por quê? Nós temos uma população de 220 milhões, mais ou menos, de habitantes, que tem uma capacidade de consumo. Só que nós temos uma capacidade de produção em muitos segmentos que é maior. E se o mercado não tem como consumir, a empresa padece. Então, nós temos que enxergar o comércio internacional porque ele é uma alternativa de ganho. E agora, o Brasil começou esse namoro com a Europa, né? Esse processo de fazer o acordo entre o Mercosul e a Comunidade Europeia já está na primeira fase, agora vai mais duas e fica definido. Se você pegar estatística, não sei o que estou falando, o Brasil não exporta quase nada de manufaturados para a Europa. E nós temos aqui N, cosmético, produtos derivados do mel, alimentos enlatados, são roupas. Nossa, tem um sapato, tem um mundo
de coisas que a gente pode exportar para a Europa. E nós não estamos fazendo isso. Então, dói você ver que tem chance de crescer e não se está explorando. Ah, mas é porque lá o europeu não vai querer comprar de nós, porque o prazo de entrega é absurdo. Ué, a logística está aí para te ajudar. Monta um CD lá, leva a carga para o CD, ainda usa container NOR, usa qualquer outro mais barato, que você não tem prazo. A hora que a mercadoria está lá e o cliente liga, joga no e-commerce, uma modalidade dessas eletrônicas, o cliente pediu a mercadoria, 2, 3 dias está na porta dele. Você entende? Quer dizer, eu tenho um projeto, inclusive, de montar um CD lá na Europa, para poder fazer isso, pegar todo esse manufaturado, levar para lá, lá. e aí você começa a atender e pronto. Direto, né? Porque ele pede e já entrega. E nós temos produtos aqui excelentes, o Brasil tem bastante fabricação de coisas boas, não é? Com Não estou certeza. falando isso faço parte da Associação Comercial de São Paulo, e quando tem aquelas reuniões onde aparecem lá os associados, você vê que ele tem produtos que já ganhou de N prêmios. Sim, sim, sim. Só que ele não sabe que o produto dele é preterido em outros lugares, é só precisa mostrar, né? Mas Laércio, você quer deixar algum meio de contato? Pode ser, eu tenho o telefone, o celular, né, que é o 11 976 75 90 44. Tá. Tem o e-mail, que é dr.comércio, tudo junto, ext, arroba, aí é a abreviatura da câmera, né? C de câmera, P de privada, A de arbitragem, S de solução, N de negócios. cpasn.com.br. De qualquer forma, eu vou colocar o teu contato junto com a entrevista. Então, Vocês, às vezes né, que fica a gente mais trabalha em fácil. parceria também, falou com vocês, vai chegar na gente do mesmo jeito. Claro, Isso também. E eu agradeço e, mais uma vez, olha, parabenizo, porque eu vejo o esforço que vocês fazem para levar um assunto que é tão bom. Sim. O público que parece que às vezes não dá o valor que deveria no assunto, né? E eu acho isso bonito. Parabéns. Mas eles vão começar. Não. Tudo é assim, né? Não se usa segurança. Imagina, eu vou ter que usar isso. Hoje você entra no carro, ninguém precisa falar nada. Você põe. Não, você usa. É questão de acostumar, né? Exato. Laércio, muito obrigada. Que E estou agradeço. encerrando aqui mais um programa. Muito obrigada. Tudo bom, fiquem com Deus. Até logo.